Bem-vindos à segunda aula sobre progressões geométricas, PGs. Agora nós vamos estudar a classificação das progressões geométricas e, se possível, vamos ver também a soma dos termos de uma progressão geométrica. Então, vamos dizer que eu tenho algumas PGs aqui. PG Ok, então eu tenho essas progressões geométricas, vamos classificá-las, certo? Nós não precisamos ter nenhum conhecimento de vocabulário muito avançado, né? É só eu ver o que está acontecendo com os números nessa PG. Na primeira PG, o que está acontecendo com os números? Eles estão aumentando, certo? 1 vai para o 2, para o 4, para o 8. Então, é uma PG crescente. Os números estão aumentando, é uma PG crescente. Agora, nessa segunda PG, o que está acontecendo? Menos 5 vai para o menos 5 meios, para o menos 5 quartos. O que está acontecendo aqui? É número negativo, então a interpretação, às vezes, algumas pessoas se confundem. Eu tenho menos 5. O que é menos 5 meios? Menos 5 meios é menos 2,5. Menos 5 quartos é menos 1,25. O que está acontecendo com esses termos? Eles estão aumentando, certo? O menos 5 vai para o menos 2,5, para o menos 1,25. Eles estão aumentando, eles estão ficando, digamos, menos negativos, certo? Eles estão ficando menos negativos. Então, essa PG também é crescente, porque os termos estão aumentando. Essa PG aqui, o que está acontecendo com os termos? 10, 5, 5 meios, depois 5 quartos, 5 oitavos. Os termos estão diminuindo, né? Então, ela é uma PG decrescente. Essa outra PG aqui, o que está acontecendo? Menos 10, menos 20, menos 40, os termos também estão diminuindo. Eles estão ficando, digamos, mais negativos. Então, também é uma PG decrescente. Essa PG, o que está acontecendo? Os termos simplesmente não mudam, né? 1, 1, 1, 1. O valor é constante. Então, essa aqui é uma PG constante. E essa PG, o que está acontecendo? Menos 10, 20, menos 40, mais 80. O que está acontecendo aqui? Você vê que ele está alternando entre o negativo, o positivo, o negativo e o positivo. Está alternando, está trocando. Então, a gente chama essa PG de PG alternante. E isso é o que tem de diferente das PAs, né? Da PG alternante. Agora, vamos fazer umas generalizações sobre a classificação das PGs. O que eu tenho aqui nessa primeira PG? Eu tenho um A1 maior que zero, certo? O A1 vale 1, maior que zero. E eu tenho uma razão maior que zero. Então, sempre que eu tiver o A1 maior que zero e a razão maior que zero, a PG é crescente. O que eu tenho nessa PG aqui? Eu tenho o A1 menor que zero e eu tenho uma razão entre 0 e 1, certo? 0 é menor que a razão, que é menor que 1. No caso aqui, a razão vale 1 meio, né? A razão aqui vale 1 meio, que é igual a 1 meio. É só você pegar um menos 5 meios e dividir pelo menos 5, você vai ver que vai dar 1 meio, que está entre 0 e 1. Então, quando o A1 é negativo e a razão está entre 0 e 1, a PG também vai ser crescente, porque ela vai ficar menos negativa, entre aspas, né? Aqui a PG é decrescente. O que tem nessa PG de especial? O A1 é maior que zero, é positivo, e o Q está entre 0 e 1. O Q está entre 0 e 1. No caso aqui, a razão também vale 1 meio, né? Só dividir 5 por 10 ou 5 meios por 5, a razão vale 1 meio. Então, quando o A1 for positivo e a razão estiver entre 0 e 1, a PG é decrescente. Não se confunda. Aqui no outro caso, eu até vou separar aqui, o A1 é negativo e a razão é entre 0 e 1. Daí ela é crescente. Nesse caso, o A1 é positivo e a razão está entre 0 e 1. Daí a PG é decrescente. Agora, esse outro caso aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho o A1 menor que zero e a razão maior que zero. No caso aqui, a razão seria 2, né? 2. Menos 20 dividido por menos 10 é 2. Então, sempre que eu tiver o A1 menor que zero, o A1 negativo e a razão positiva, é uma PG decrescente, porque ela vai ficando, digamos, mais negativa.
O que acontece nessa PG aqui? A razão é 1, né? A razão é 1. Eu estou sempre multiplicando por 1, por 1, por 1, por 1, e os valores nunca mudam, porque multiplicar por 1 é a mesma coisa que não fazer nada. Então, a PG vai ser constante quando a razão for igual a 1. Razão for igual a 1. E essa PG aqui, o que está acontecendo? Qual é a razão dela? Qual é a razão? A razão é 20 dividido por menos 10, que é igual a menos 2. Ou eu posso pegar também o 80 e dividir pelo menos 40, que é igual a menos 2 também. É um termo dividido pelo seu anterior. Então, a razão aqui é menos 2. É uma razão negativa. Negativa, menor que zero. Sempre que eu tiver razão negativa, numa PG, ela vai ser alternante. Porque ela vai trocando de sinal. Observe, aqui ela troca. Menos 10 vezes menos 2 é mais 20. Mais 20 vezes menos 2 é menos 40. Então, ela vai trocando, ela vai alternando o sinal. Então, você não precisa necessariamente decorar isso aqui, né? Mas é interessante que se você olhar a PG, você sabe dizer se ela é crescente, decrescente, constante, alternante. Mas se você quiser decorar isso aqui, é interessante até por causa dos problemas. Quando tiver, uma PG crescente, daí você já sabe quais seriam os valores, né? Mas então agora vamos para um próximo tópico desta aula, que é a soma dos termos de uma PG. Soma dos termos de uma PG. Eu vou escrever soma dos termos de uma PG. Então, vamos dizer que eu tenho a PG genérica A1, A2, A3, até o reticências até o AN-1, AN. Então, essa é a minha PG genérica, minha PG geral. Qual é a soma do primeiro termo? A gente indica do mesmo jeito na PA. S1, a soma do primeiro termo. É o próprio primeiro termo, né? Não tem com quem somar. Pegar outra cor aqui. Quem é o S2? S2 é a soma dos dois primeiros termos. No caso, o A1 mais o A2. Quem seria o S3? É a soma dos três primeiros termos. O A1 mais o A2 mais o A3. O que seria o Sn? A soma dos n primeiros termos. O A1 mais o A2 mais o A3 mais reticências até o AN. Então, isso é a soma dos n primeiros termos de uma PG. Assim como na PA, a gente pode calcular a soma somando. Digamos que eu tenha a PG 1, 2, 4, etc. Eu digo, calcule S3. Calcule S3. É fácil, né? 1 mais 2 mais 4 é 7. S3 vale 7. Tranquilo. Agora, se eu dissesse calcule S10, será que você vai querer achar todos os termos e somar até chegar no S10? Bom, você pode, vai dar o mesmo valor que se eu fizesse do jeito que eu vou mostrar agora. Mas, se você esquecer, você pode fazer. Mas, então, existe uma fórmula, assim como na PA, existe uma fórmula para calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG. E essa fórmula é Sn, a soma dos n primeiros termos, é igual a 1 vezes Q na n menos 1 dividido por Q menos 1. Esse menos 1 ele não está no expoente, ele está simplesmente subtraindo o Q na n, né? Cuidado, ele não está no expoente, o menos 1. Então, vamos aplicar essa fórmula para calcular o S10. S10 é igual a n vale 10, né? Aqui no caso, n vale 10. Então, eu tenho A1. Quem é o A1? Aliás, o A1 vale 1, né? Nessa minha PG, o A1 vale 1. Vezes Q na n. Quem é a razão? A razão aqui é 2, é bem fácil, né? 2 dividido por 1 é 2. A razão vale 2. 2 na n. Quanto vale o n? O n vale 10. Então, 2 na 10 menos 1 dividido pela razão menos 1. Quanto vale a razão? A razão vale 2. Então, 2 menos 1, que é igual a 1 multiplicando, a gente não precisa nem escrever, né? Quando 1 está multiplicando aqui. Então, é 2 na 10 menos 1 dividido por 1. 2 menos 1 é 1. Também nem precisava escrever. Então, quanto é 2 na 10? 2 na 10 é 1024. 1024 menos 1 é igual a 1023. Esse 1 está dividindo, a gente não precisa nem escrever, né? Dividir por 1 é a mesma coisa que não fazer nada. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa PG é 1023. Com a fórmula fica bem mais fácil, é bem mais prático de fazer com esta fórmula aqui. Eu daria mais alguns exemplos, mas eu estou ficando sem tempo aqui. E eu vou lançar um desafio, um exercício final, um desafio para treinar um pouco até a lógica.
E o desafio é o seguinte: encontrar uma fórmula que dê o produto, não a soma, o produto dos n primeiros termos de uma PG. Então, uma fórmula para calcular A1 vezes A2 vezes A3 vezes A4 vezes vezes AN. Uma fórmula para calcular o produto dos n primeiros termos de uma PG. Esse é o desafio que eu lanço para vocês. Calcule, encontre essa fórmula. E encontrar não é procurar na Wikipédia. Encontrar é você desenvolver, ir raciocinando logicamente até encontrar a fórmula. E não é muito difícil, não. Eu recomendo que você tente fazer. Certo? É um desafio bem interessante para você treinar aí o raciocínio lógico. Tente achar essa fórmula da soma do produto dos n primeiros termos de uma PG. Até o próximo vídeo, então.